Olá, estamos aqui agora então para mais essa videoaula. Esta é a segunda parte da videoaula sobre complexidade econômica. Vocês têm a oportunidade de olhar no YouTube a primeira parte, né? Então essa literatura que no nosso caso aqui estamos baseando principalmente nesses três autores, Ricardo Hausmann, Barabasi, Hidalgo. Colocamos aqui novamente para vocês algumas referências. Então, principalmente aqui damos ênfase ao Hausmann, tá certo? Esses dois materiais são os materiais essenciais aí para o entendimento de como são calculados os indicadores, o índice de complexidade. Então, vamos lá, nossa segunda parte. O índice de complexidade econômica, então, chamado ECI, desenvolvido aí principalmente por Hausmann, Hidalgo e outros. Em 2009 foi a origem, depois essa publicação saiu em 2011. Então ele mede o nível de complexidade das economias em termos do que é produzido e comercializado. Então é importante isso, que ele toma como base as exportações para calcular a complexidade econômica, mas a gente já encontra várias literaturas calculando complexidade econômica com base nos dados de emprego para os Estados Unidos, para o México. Nós fizemos um estudo aqui para Mato Grosso do Sul. Então, olhando diversidade e ubiquidade. Vamos lembrar, diversidade quer dizer que você está com especializações, com quociente locacional acima de 1 em mais setores, quer dizer que você é mais diverso, mais diversificado. A ubiquidade quer dizer o número de locais que tem aquele setor com quociente locacional maior que 1. Então, aqui eu estou olhando o número de setores e aqui eu estou olhando o número de locais que produzem aquele produto, aquela atividade. Então, mais ubíquo quer dizer que ele é mais comum entre as localidades e, portanto, deve ser um produto mais simples, de menor complexidade. Então, quanto maior a diversidade, ele necessita know-how, necessita tecnologias e conhecimento, menor é a ubiquidade desses produtos e maior, então, será o ECI, o índice de complexidade. Então, aqui da tese do Gabriel, nós temos, então, para a construção da variável ECI, Hausmann e Hidalgo partem da definição de uma matriz aqui que me indica, então, o país C, o produto P que é exportado, essa é a base do Hausmann e Hidalgo, são os produtos exportados. Então, ele vai ter os fluxos entre os 132 países, 1.006 categorias de produtos. Então, você imagine que cada um desses elementos aqui nessa matriz, com um coloridinho, são diferentes movimentações entre os países e entre os produtos. Essa matriz vai assumir o valor 1 se o país exporta o produto P com o RCA, ou seja, o índice de balança de vantagem comparativa revelada, maior do que uma referência R asterisco. Essa referência normalmente é assumido como maior que 1, ou seja, ele exporta e ele tem o RCA maior que 1. O RCA ele tem uma medida equivalente ao quociente locacional, só que é calculado com o valor das exportações, e aí recebeu o nome do Balassa, ok? Então, a diversidade, ela vai ser uma medida, então, baseada nessa matriz, onde a gente vai, então, somar aqueles fluxos, aqueles uns que tem exportação e tem QL ou RCA maior que 1. E a ubiquidade ele soma entre o número de localidades que tem aquele produto sendo comercializado e tem também o RCA maior que 1.
Para uma medida mais precisa do número de capacidades, né? Então, aquelas habilidades que você tem disponíveis em um país ou requerido por um produto, tem que corrigir a informação que a diversidade e a ubiquidade vão carregar, que elas vão estar embutidas nessa medida. Então, para isso, ele calcula então a média da ubiquidade dos produtos que uma determinada economia exporta e a média da diversidade dos países que fazem este produto. E isso então requer o cálculo da média da diversidade, tá certo? Dos países que fazem a média dos produtos. Então, eu vou fazer essas médias para os dois, tanto entre os países e entre os produtos, para ter aí um tipo de normalização dessa medida. E aí aparecem, então, essas fórmulas. Então, a fórmula que a gente já viu da diversidade, a fórmula para a ubiquidade. Aqui eu vou ter, então, a fórmula já com os N produtos, tá certo? Para as N rodadas, que nós vamos fazer essa soma, tá certo? E baseada naquela medida M, naquela matriz com as normalizações para a média, ok? Então, nós temos aqui que um método, então, ele vai definir essa matriz, né, que conecta os locais que exportam produtos similares ponderados pelo inverso da ubiquidade do produto, tá certo? Para descontar aí os produtos comuns, normalizado pela diversidade do local. E o índice de complexidade econômica, então, ele será essa relação do autovetor daquela matriz que nós apontamos ali no slide anterior, associado ao segundo maior alto valor e a média das complexidades, das diversidades daquele índice K calculado. Ok? Bom, o Hidalgo e o Hausmann, então, eles sugerem um método que eles chamam de método de reflexos para poder calcular essas medidas. Então, vamos tentar ilustrar para vocês como é que seria isso, né? Então, é como se você tivesse diferentes etapas sendo feitas, onde você está olhando o que foi feito anteriormente. Então, é como se fosse essa imagem aqui que eu peguei do artigo do Hidalgo, da nota de aula dele, né? Então, a mulher tirando uma foto na frente do espelho, onde você olha para frente e para trás várias vezes, tá certo? Então, vamos tentar ilustrar para vocês aqui. Espero que fique de uma forma rápida para vocês entenderem como é que é esse procedimento. Então, o método de reflexo, nós vamos ter várias rodadas. Então, a rodada 0, como que seria isso? Vamos imaginar que eu tenho 3 países, país C1, país C2, país C3, e eu tenho 4 produtos possíveis, tá certo? De serem fabricados. O país C1 está fabricando o 1, essa linha, o 2 e o 4. O país 2 está fabricando o produto 1, o produto 2, o produto 3 e o produto 4. O país 3 só fabrica o 4. Então, nessa possibilidade, então, o meu Azinho dentro dessa fórmula para diversificação, ele pode ser C1, C2, C3, tá certo? E do outro lado, do lado dos produtos, eu posso ter de P1 até P4, ok? Essas 4 possibilidades. Então, numa primeira rodada, o meu K do país C1, KC1, na rodada 0, ele vai ser 3, porque ele tem 3 possibilidades aqui. Eu tenho 3 raminhos aqui saindo, ok? Para o país 2, o KC2, vão ser 4 raminhos aqui saindo. Eu tenho 4 produtos sendo comercializados. Para o país C3, eu tenho apenas um, ok? Vamos agora para o lado do lado de cá. O KP1
o K do produto 1, P1, na rodada 0, são 2. Eu recebo de 2 países. Similarmente, o produto 2 recebo de 2 países. O produto 3 eu recebo de apenas um, só um raminho. E o produto 4, P4 aqui, eu recebo de 3 países. Entendido até aí? Vamos um pouco para frente, então. Bom, vamos então agora para a rodada 1. Então, vamos nos recordar, né, que nós tivemos os valores KC10, KC20, KC30 para o país 1, país 2, país 3, ok? A gente sabe que esse KC10, ele refere-se a esses 3 raminhos aqui, então ele vai assumir o valor 3, e aí, então, vai ser 1 sobre aquele valor 3, somatório dos K relacionados aos produtos. Então, agora eu vou pegar e vou somar para o país 1, eu vou espelhar essas linhas aqui para o lado de lá. Então, aqui onde tinha 3, eu continuo tendo as 3. Onde eu tinha 3 aqui para o C2, 4 para o C2, eu vou continuar tendo 4 para o C2. E onde eu tinha aqui 1 do C3, eu vou ter 1 do outro lado. Então, eu peguei aqui, em torno desse eixo, eu rebati essas linhas que estavam de cá para o lado de cá, ok? Da esquerda para a direita. E aí, eu tenho, então, a minha fórmula vai ser 1 sobre o K que eu tinha na rodada anterior, aqui, o KC10, que era 3. E aqui, entre parênteses, a soma vai ser dos 3 ramos. Olha lá, ele tem 3 ramos. Então, o ramo do 1 aqui é KP10, o ramo desse aqui, KP20, e o ramo daqui do produto 4, KP40. Então, aqui era 3, aqui era 2, aqui era 2. Então, 2, 2 e 3, eu vou ter o valor igual a 7 sobre 3. Isso aqui vai ser chamado de K do país 1, C1. Aqui a notação é de C para country. E a rodada 1. E, portanto, 7 sobre 3. A mesma coisa vai ser feita para o país 2. Eu tinha o KC20 igual a 4, porque eu tinha 4 raminhos saindo lá no início. E eu vou somar aqui, então agora país 2, ele vai somar esse ramo que está aqui, esse outro ramo e esse outro ramo. Então, eu vou somar 2 com 2 com 1 com 3. E aqui o nosso resultado, portanto, vai ser K21 igual a 2. A mesma coisa para agora o país 3. O país 3, então, o KC30 é 1 e o KP agora é apenas o do produto 4. É o único que chega aqui no país C3. Então, eu vou só 3 sobre 1, que é 3. Então, aqui eu consegui definir os valores para os países para a rodada 1. Bom, então vamos agora fazer a mesma coisa, só que agora para os produtos. Então, eu agora pego os produtos, coloco os países no meio e rebato, eu espelho esses produtos da esquerda para a direita e de modo bastante semelhante, só que agora inverteu aqui, ó, onde era KC, agora é KP, KP10, e vamos somar as ligações, então, dos 2 países. Então, 3 e 4, 7, e eu tinha o KP10 igual a 2, então eu vou ter 7 sobre 2. Da mesma forma, para o produto 2, então aqui, produto 2, ele vem do país 1, do país 2, então 3 mais 4, e o meu KP20 era 2, né, lá do outro slide. E aqui, o produto 3, ele vem apenas do C2 aqui, 4, o KP30 era 1, então, portanto, deu 4. E para o produto 4, ele vem daqui dos 3 países. Então, eu vou ter 1 sobre 3, que é o KP40, e eu vou somar o valor dos 3 países, 3, 4 e 1. Isso vai dar igual a 8 sobre 3. Ok? Bom, isso vai ser feito aí para todas as rodadas. Aí, agora eu vou para a rodada 2, rodada 3, rodada 4. Ok?
Bom, como eu vou ter que fazer essas rodadas até alcançar uma convergência entre os países, né? Então, a gente faz isso, obviamente, com softwares, né? Então, uma alternativa é o R, né? Com o pacote Econgel, que o Ballant fez, onde ele tem as rotinas para calcular a vantagem comparativa revelada, diversidade, ubiquidade, a própria complexidade, né? Então, vamos ver como que isso funciona. Então, aqui eu peguei um exemplo simples que está lá nas páginas 11 e 12 desse texto do Hidalgo e Hausmann, tá certo? Onde a gente implementa isso lá, mostrando pelo Ballant, dá o mesmo resultado que o Hidalgo e o Hausmann, usando o pacote Econgel, né? Então, a gente tem aqui os países, nós temos os produtos, então aqui para cada uma das linhas, então o país 1 está produzindo 1, o 2, o 3, o 4, o país 2, aqui o 2, aí o 3, o 3, o 3, o 4 e o 4, o 4. Então eles vão estar dispostos dessa forma. A gente gera aqui um data frame e podemos olhar essa matriz que foi criada, que ela tem, então, essa disposição. Ok? Esses dados aqui, a gente organizou como data frame, ele chega nessa disposição. Já estou aqui admitindo que já foi calculado, né, o QL, o RCA, no caso, né? E já foi verificado, então, quais os que têm a conectividade ali ou não. Então, os raminhos já foram definidos. E aí, a gente tem na rodada 0, a gente vai ter o indicador da diversidade. Então, a gente vai usar essa função more_c para os países, né? Então, method of reflection countries, a matriz que eu estou utilizando, step 0, ele vai me dar o resultado da diversidade. E faço a ubiquidade, então, o more_t entre agora para achar a ubiquidade entre os produtos, e eu vou ter, então, o resultado para os produtos. Na sequência, a gente pode, se você quiser, fazendo rodada a rodada, tá certo? Então, rodada 1, depois rodada 2, e você pode ir verificando esses resultados por aquelas fórmulas, se você quiser reproduzir, né? Onde você teria, então, as diferentes rodadas do método de reflexo, e você pode simplesmente deixar em aberto, sem fixar os steps. Se você trabalhar sem fixar os steps, ele vai rodar até encontrar a convergência. E esses vão ser, então, os resultados da nossa complexidade para os países e aqui para os produtos. Então, nesse caso, eu teria uma complexidade aqui atribuído para 100, né, o do país 2. O país 1 teria um pouco menos, o país 3 um pouco menos ainda, e o 4 seria o de menor complexidade. Ao mesmo tempo, aqui eu tenho a complexidade dos produtos. Então, o produto 2 é o mais complexo, depois o 1, depois o 3, depois o 4. Então, assim, a gente consegue ter uma estimativa, então, da complexidade econômica dos países e dos produtos. Bom, o Hausmann e o Hidalgo, então, eles fizeram essa análise de como é a previsão de crescimento conforme a complexidade de cada um. Então, eles fizeram lá uma relação, tá certo? Entre a complexidade e as taxas de crescimento. E aqui eles colocam qual foi a taxa de crescimento prevista pelo modelo deles e a taxa de crescimento realmente observada. E eles chegaram, então, a uma análise de que os países se aproximam de um nível de renda que é determinado pela complexidade de sua economia. Então, a gente vê aqui uma possibilidade de crescimento, então, associada ao crescimento observado, tá certo? Para os diferentes países. E aqui a gente fez, então, aqui eu peguei isso aqui também lá do material do Hausmann, né? Então, a complexidade econômica, o log
do PIB per capita em PPP. A gente tem aqui uma regressão para os diferentes países, então dá uma regressão dessa ordem aqui, tá? Com esses valores. E a gente tem, então, uma relação positiva, significativa, entre a complexidade e o PIB per capita. E alguns países que a gente detecta aqui abaixo dessa linha são países como a China e Índia, tem espaço para crescer, e alguns outros onde eles não conseguem mais, eles não podem, essa renda per capita não pode ser sustentada pela complexidade da economia. Então, essa renda per capita tende a decrescer ao longo do tempo. Então, a gente precisa aqui olhar, né, a partir dessa abordagem, a gente consegue olhar o espaço de produtos, né? Então, se os produtos requerem um conjunto relativamente específico, vamos aí dizer, vamos olhar na teoria Lego, né? Se os produtos requerem um conjunto específico de peças, em vez de uma combinação de massas, né? Ele está comparando como se fossem aquelas, ele chama de putty, né? Das massas, massinha de modelar, né? Equivalente. Então, alguns pares de produtos requerem sobreposição de conjuntos de capacidades, né? Alguns produtos usam os mesmos tipos de peças. Ainda o processo de autodescoberta, vamos dizer assim, pelo qual os países descobrem como se tornar bons, será limitado por essa rede de similaridades. Então, você tem ali uma possibilidade de produzir algo, tá certo? Você pode se tornar bom fazendo algo, e aí a gente precisa compreender como os países acumulam essas capacidades. Como é que eu terei essas capacidades? Então, algumas análises aqui, eu peguei isso aqui do Hidalgo, no trabalho que ele apresentou na Science, né? Hidalgo e outros, né? Onde a gente tem aqui, então, uma rede, né? O network dele aqui, onde ele mostra as ligações entre os produtos, e você começa a ver, então, um monte de pontos, né, mais concentrados aqui nos países industrializados. Você vê que ele tem vários pontos aqui bastante concentrados, né? A Ásia, você tem já um espalhamento, e a gente entende que é melhor estar concentrado, essa nuvem estar concentrada nos nós, aqui nos novelos, desculpe, né? Onde você tem mais possibilidades de pular. Lembra da história da árvore? O macaquinho pular de uma árvore para outra, né? Então, aqui eu estou muito na ponta dos galhos, e isso não é muito bom, eu não tenho muitas possibilidades de pulo, tá certo? A mesma coisa aqui na América Latina também. Eu esperaria que estivesse concentrado aqui nesse bolo, e ele está nas pontas. A mesma coisa acontece aqui na África, tá certo? Então, a gente começa a observar esses comportamentos. Então, ainda existe aí o que a gente fala de um modelo de armadilha da concordância, né? Que foi abordado pelo Hausmann e Hidalgo, né? Que seria uma explicação por que os países têm problemas para se mover nesse espaço do produto, para mover entre ali aquelas conexões, né? Não, o problema não é acumular alguma peça Lego, mas coordenar a acumulação das peças corretas em um mundo em que não existe retorno para o acúmulo de peças que, na falta de seus complementos, não poderão ser colocadas em uso produtivo. Então, o que acontece? A gente tem que ter as peças, e as peças têm que concordar uma com a outra. Você tem que ter a peça que encaixa, senão não vai dar certo. Então, você tem que ter a peça certa para concordar. E você não tem tanto retorno para acumular peças sem saber para que vai servir. Então, é uma armadilha que nós temos. A gente precisa ter as peças, a gente precisa ter as peças corretas, e a gente não tem muito estímulo
para sair acumulando peças sem saber para que serve. Tá ok? E aí é aquele dilema do acumulador, né? O acumulador, ele sai acumulando coisas, enchendo o cômodo da casa, aquela velharia, como alguns dizem, porque pode ser que sirva para algo, né? Então, tudo bem, pode ser que sirva para algo, mas e aí você não sabe muito bem quando vai usar isso e de que forma vai usar isso, né? Então, você não tem muito estímulo para isso. Então, a teoria da complexidade econômica, ele gera aí alguns teoremas para tentar transformar isso numa teoria realmente, né? Então, a ideia de que, primeiro, a diversificação de um país aumenta com o número de capacidades que possui. Então, essa é uma primeira teorização, né? Um teorema inicial para essa abordagem, ok? Um teorema 2, a ubiquidade de um produto diminui com o número de capacidades por ele requeridas. Porque aí você precisa mais capacidades, então ele vai ser menos ubíquo. Ok? Disso decorre que então a ubiquidade de produtos de um país diminui com o nível da diversificação do país. Então nós temos essa relação inversa. Tá certo? Aumenta a diversificação, aumenta a chance de você ter produtos mais complexos, com mais capacidades e menos ubíquos. E aí vai mostrando sempre, né, o Hausmann e o Hidalgo, eles mostram sempre as estimações que eles chegaram, com os dados que eles tinham lá para 2010, né, então o ajustamento das estimativas que eles chegaram e tal. Então, o mundo é um espaço complexo e compreendê-lo usando modelos aí tipo PuTTY, né, de massas, ou o Lego, né, então as pecinhas de Lego, pode não ser em alguns casos a opção mais adequada, tá certo? Então, os PuTTY Models, ele tem então que o crescimento não depende da estrutura produtiva e os produtos não importam. Naquele modelo onde você está misturando tudo, massas, misturando massinhas. Ainda a diversidade não pode ser observada ou explicada usando teorias de agregação. Você agregou, então você não consegue enxergar essa diversidade. Bom, ainda não é preciso usar os modelos de massas, né, por simplicidade, para compreender a diversidade econômica e sua evolução. Você pode usar então os modelos Lego, que são simples, mas adaptados para diferenciar entre os produtos, sendo combinações de coisas diferentes, não dos mesmos fatores. Então a gente verifica que existe muita confirmação empírica, tá, para essas teorias Lego. Os países tendem a aproximar de níveis de renda que são previstos pela diversidade, das suas dotações a sua dotação de capacidades. A evolução das estruturas produtivas dos países, o processo de autodescoberta, é restrito pela rede de similaridade de produtos, um fato que é verificado empiricamente. Existe uma armadilha de concordância, uma ideia de entorpecimento econômico, é uma previsão geral dos modelos tipo Lego e não dependem de pressuposições acerca de como as capacidades são atribuídas aos países ou produtos. Então, aí uma versão simples do modelo, a gente pode olhar a diversidade e as mudanças do valor ali para cada rodada, a distribuição das proximidades no espaço, a distribuição das ubiquidades, das diversificações. A gente pode explicar a nitidez significativamente alta da estrutura da rede que conecta os países aos produtos que eles exportam, né, que é uma expressão quantitativa da falta de especialização que existe no mundo. As teorias também podem ser usadas para entender a estrutura e evolução do espaço do país.
Então, a rede conectando países com estruturas produtivas similares, e eles podem ajudar a descrever a aprendizagem industrial que ocorre nas regiões econômicas supranacionais. Bom, então isso tudo segue aí a 3 princípios, né? Os produtos são combinações de um grande número de fatores, insumos e capacidades. Os países têm algumas dessas capacidades e não outras, e os países produzem o produto se eles têm todas as capacidades requeridas. Então isso ajuda, né, a entender as narrativas históricas aí de crescimento e o processo de diversificação. E aqui agora a gente coloca alguns resultados, né? Então, o Brito fez lá uma comparação da diversificação entre o Brasil e a Coreia, 62 a 2010, e aí nós trouxemos aqui então esse gráfico, né? Onde a gente mostra por diferentes setores, setor high-tech, o setor de média tecnologia, de baixa tecnologia, baseado em recursos, produtos primários. A gente vê aqui que a Coreia reduziu a diversidade, a diversificação para os produtos primários e aumentou aqui a diversificação para os produtos de média e alta tecnologia. Enquanto isso, o Brasil ele tem aqui uma diversificação mais para produtos primários, mais para baseados nos recursos aqui, tá certo? Então, o Brasil concentrou nessas duas faixas, né? E não necessariamente aqui, apesar de que aumentou essa diversificação no medium tech, mas não tem quase diversificação nos produtos de alta tecnologia. Isso é considerado ruim dentro dessa abordagem. Então, aqui o mapa da diversificação para o Brasil, para os diferentes anos, as teias, né? Aqui a rede, a gente observa que em 65 estava mais aqui nos bordos, 75 ampliou, né? 85, o fenômeno da industrialização, tá certo? 95, chegamos a um cenário aqui já de bastante espalhamento, e 2005 nós temos aí um espalhamento, né? As bolinhas coloridas nos indicam aí que estamos com mais atividades, mais setores com uma certa complexidade, mas nós não estamos dentro dessas nuvens aqui onde estão mais conectadas. Nós estamos muito no bordo. E aqui, né, vamos pensar a árvore e o macaquinho. Aqui eu não tenho muito para onde pular. Então, a gente tem que observar esses cenários para pensar a política industrial, a política de desenvolvimento para o futuro. Bom, então o Brito ainda continua, né? A gente tem esse outro gráfico onde ele mostra a complexidade econômica do Brasil e da Coreia. Aqui a Coreia tracejada, o Brasil uma linha contínua, onde a gente consegue ver então que a complexidade aumentou, mas depois de 2000 a gente observa aqui o decréscimo do nível de complexidade econômica brasileira. Enquanto isso, a Coreia desde 90 que vem aumentando a complexidade econômica, o que explica boa parte do crescimento econômico deste país. Essa abordagem aqui, então, os tree maps, a gente consegue esses tree maps lá pelo Observatório da Complexidade Econômica. Neste caso aqui, eu estou com a complexidade econômica brasileira de 1970. A gente tinha, então, principalmente aqui produtos vamos dizer aqui, baseados aqui no café, né, no óleo, no trigo, nos açúcares, né, carne bovina. Então, produtos aqui de uma complexidade, vamos dizer, baixa. Aqui já alguma coisa associada, então, ao algodão, ao minério de ferro, né? Então, aqui a soja, né, era bem pouco, e a gente observa que era a predominância, né, então, da economia brasileira. Quando a gente olha já para 2016, a gente observa que mudou bastante o perfil, né, do que é exportado. Todo mundo já está sabendo disso, já bem conhecido isso, né? Então, a exportação
de soja, de minério de ferro, alguns produtos aqui de madeira, de polpa, né, da madeira, celulose, os açúcares aqui, né, aparecendo também a carne, né, carne de frango, café, e a gente já começa a ver também aqui a parte relacionada com automóveis e os equipamentos para aviação e outros, né? Então, se a gente colocar aqueles dois mapas ali, um do lado do outro, a gente observa bem, né, claramente a mudança dos setores e como a composição da nossa pauta de exportação, né, como ela alterou. Se a gente for olhar com mais detalhe agora aquelas redes, né, para 1980, a gente tinha então esse cenário, onde a gente tinha poucos pontos iluminados aqui no centro, né? A gente tem mais nos bordos, isso reflete essa baixa complexidade. 1990 também mudou um pouquinho, mas já está um pouco melhor, mas ainda estamos nos bordos, né? Aqui 2000, 2010, né? Então a gente observa a mudança, mas ainda com muitos pontos nos bordos aqui, né? Não exatamente dentro dessas áreas onde indicaria uma conectividade muito maior, uma complexidade maior. Né? Aqui 2016, né? Então a gente precisa observar esses cenários, né? E aqui a gente tem um outro gráfico que sai lá do Observatório da Complexidade Econômica, né? Quais os produtos possíveis para o Brasil? Nesse caso aí eu estava falando em 2016, tá certo? Então nós temos aqui um índice de complexidade média de 0,18. Aqui nós temos então alguns setores onde teríamos aí uma maior predominância, né? E a gente poderia pensar quais são essas atividades que estão aqui com níveis de complexidade mais elevados, né? Seria essa a lógica para uma formulação de política. Então, se a gente olhar aqui aquela ampliação daquele detalhe, né, daquela nuvem, eu tenho aqui equipamentos, veículos para automóveis, né, e outros, eletrônicos, por exemplo, essa outra bola, né? Então aqui os diferentes pontos, tá certo? Aqui acessórios para veículos, né? Aqui associado ao petróleo, né? Então aqui a gente consegue nesses mapas, consegue enxergar um pouco melhor o que temos de maior complexidade e que seriam então as indicações para a política comercial brasileira, para a política industrial brasileira. Agora, para a gente comparar com o cenário aqui de 1970, veja que a gente tinha um cenário um pouco diferente, a gente tinha menos complexidade, nós tínhamos aqui uma nuvem aqui embaixo, então a gente caminhou para essa subida, para essa escalada em complexidade, isso é favorável, tá certo? Né? A gente precisa pensar isso, mas nós tínhamos mais pontos, mais bolas, né? Possíveis. Está melhor, estamos melhorando, mas será que nós perdemos o bonde? Será que ainda podemos crescer e chegar numa trajetória de maior complexidade? Né? Como é que nós podemos fazer isso? Então esse vai ser o nosso dilema para repensar aí essa lógica da complexidade. Ok, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, ficamos por aqui.